Senhor Jesus, com imensa gratidão que nós estamos aqui mais esta noite, com a gratidão de estarmos entre amigos, numa casa que está sempre de portas abertas e as mãos estendidas para o auxílio ao próximo. Que nós possamos sempre cultivar em nós os laços de fraternidade, de amizade, de amor, de entendimento, de paciência, para que nas pedras que surjam nos nossos caminhos, nós consigamos retirar e permanecer sempre vibrando na fé, trabalhando a nossa fé, trabalhando a nossa descoberta interior, trabalhando as nossas visitas ao nosso mundo íntimo e lutando, Senhor Jesus, para que nós possamos modificar aquilo que ainda há de ser modificado. Que nós possamos trabalhar em nós aquilo que ainda precisa ser trabalhado. Que nós possamos, meu Pai, dar as mãos para todos os momentos serem compartilhados. Sejam os momentos bons ou os momentos mais infelizes. Que as mãos possam estar sempre dadas, para que um apoie o outro na roda da vida. Senhor Jesus, que os sentimentos de sermos irmãos seja cada vez mais vivo em cada lar, em cada família, que os pais possam trazer a presença de Deus para seus filhos. Sabemos que muitos ainda nem conhecem Jesus. A infância está se distanciando do Cristo. E isso é grave. Para um planeta que está num processo de regeneração, precisamos cultivar o amor dentro da nossa casa. Precisamos plantar as pérolas do Evangelho no dia a dia. Senhor Jesus, que a nossa casa esteja sempre de pé, sempre fortalecida pelo seu amor e pelas luzes dos bons espíritos, e que à noite o conteúdo a ser trabalhado atenda toda a necessidade de cada ser que ouvir a live, que ouvir os estudos, que está presente em qualquer canto desse mundo. Que as suas palavras ecoem por todo o universo. Muito obrigada, Pai. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos dar prosseguimento. A segunda parte dos nossos estudos, do nosso estudo, que nós iniciamos na última quarta-feira, fazendo a nossa parte. E hoje, então, como nós havíamos dito, vamos fazendo a nossa parte 2, que são aquelas reflexões sobre o trabalho, sobre a execução das nossas atividades. Eu gostaria de começar o estudo com uma reflexão muito importante a respeito do quanto e de como a espiritualidade trabalha em favor de todos nós. Na última terça-feira, Dr. Klaus, no encerramento, fazendo a prece final, ontem, ele fez lá um comentário dizendo mais ou menos assim: que ele não é de brincadeira, que ele não gosta de brincadeira. A outra parte eu não vou contar, não. Vou contar só essa. Que ele não vou contar essa. Que ele não gosta de brincadeira, mas que ele abriria uma exceção para brincar, dizendo que nenhum médium teria o direito de reclamar, porque, pelo que ele ficou sabendo, a sala nova dele tem 33 metros. Então, os médios só estão aquecendo para quando começar o trabalho na outra sala, referindo-se à construção. Olha só, como tudo tem um propósito,
Quando nós acabamos o claustro terça-feira, havia um cansaço muito grande por parte de todos os trabalhadores. E ainda havia uma energia muito densa e muito pesada na sala. Quando o Dr. Klaus fez essa brincadeira, todos sorriram e quebrou-se imediatamente aquela energia negativa. Mudou-se o padrão vibratório da sala. Então não foi assim uma brincadeira de repente. Ele programou, porque quando os trabalhadores sorriram, quebrou aquela energia e aí então mudou toda a estrutura da sala, dos trabalhadores, a vibração como um todo. O que isso significa? Isso significa que a gente não faz, a gente faz, mas uma ideia pálida de como é o mecanismo, de como é o trabalho, de como é a atividade no mundo espiritual. Eu dizia, por exemplo, ao grupo, me permitam repetir, que toda terça-feira, materialmente falando, para nós é igual. A gente chega, faz a prece, quem tem que incorporar, incorpora, quem tem que dialogar, dialoga, né? Quem tem que fazer outras coisas, faz. Para os espíritos, não. Cada terça-feira é preciso fazer uma avaliação. Como os médiuns estão, como está a vibração da sala, como o médium que vai incorporar o médico espiritual está, quem não está bem emocional, quem faltou, quem veio, mas não está ali de corpo e alma, e toda essa avaliação, quantas pessoas tem para atender, como são os casos que estão para atender aquela terça-feira, e dentro desta reflexão é que o Klaus vai determinando a estrutura do trabalho naquela terça-feira. E aí, por exemplo, tem uma margem para ser atingida de 100, às vezes chegamos a 99, 95, cai para 70, para 62, e aí há um desafio ainda maior, que os espíritos se desdobram, que é manter o mesmo padrão do começo ao fim. Porque quando a gente começa, a tendência é que a gente esteja no pique. A gente chegou para começar, vamos lá, o salão está cheio, vamos fazer a prece, né? Todo mundo ali na determinação, né? Terça-feira agora o trabalho durou 5 horas e 5 minutos. Nós começamos às 2h30 pontualmente e terminamos às 19h35. Então foram 5 horas e 5 minutos de trabalho. Então qual é a tendência? Que depois de 1h30, 2 horas, a gente começa a cair o padrão. Ou é o cansaço, ou é o esgotamento, e isto pode também comprometer o trabalho. E é por esta razão que às vezes o Dr. Klaus dá uma segurada no processo, para que a gente reharmonize, para que os médios dêem uma descansada, e vocês podem observar que isso não é por acaso, está lá naquele ritmo, na incorporação, e de repente o Dr. Klaus dá uma segurada, os médios não tem mais o que incorporar, fica ali sem incorporar 2 rodadas, as pessoas vão entrando, né? Aí os médiuns relaxam, recuperam a energia e depois ele bota de novo a coisa para funcionar. Então tem toda uma dinâmica fantástica, que vai passando despercebido por nós. Eu me lembro que outro dia uma consulente deitou na maca, e ela estava vindo aí de várias dificuldades físicas, havia sido diagnosticada com um nódulo, se não me falha a memória, no intestino, algo assim, e ela estava num dilema, porque alguns médicos diziam que era um nódulo provavelmente cancerígeno, e ela teria que fazer uma cirurgia imediatamente, e outros médicos diziam que não, que o que foi detectado no exame tinha uma aparência que poderia ser um nódulo cancerígeno, mas não havia uma certeza, então ela não deveria mexer, nem pensar em cirurgia, em nada. Ela devia ir fazendo um acompanhamento, tão somente isso. E diante desses diagnósticos diferentes, ela buscou o Dr. Klaus. E quando ela perguntou assim a ele, o que é que o senhor acha? O senhor acha que se eu tratar aqui com o senhor, eu vou me curar? E aí o Dr. Klaus disse para ela assim, e ela não entendeu, e nem eu. Ele disse assim para ela, em vez de responder a pergunta, venha trabalhar. Aí ela olhou, não disse mais nada, mas assim, tipo assim, ela quis dizer, não entendi. E ele repetiu, venha trabalhar. E mais tarde ele me explicou e eu expliquei para ela. O nódulo cancerígeno existe, ele está lá, no corpo espiritual. E ele está numa fase em que o câncer começou a aparecer no corpo físico.
Ele começou a surgir. Lá aquela mancha é os primeiros sinais de que o câncer está aparecendo no corpo físico. E aí ele disse assim para mim, para dizer a ela, mais importante do que ela passar pelo tratamento, ela vir trabalhar. Porque eu acredito, disse o Dr. Klaus, que ela trabalhando, ela se esforçando, ela vai deter o processo e vai parar por ali. E o câncer não vai, ele vai ficar, se ela abraçar o trabalho e vir para o trabalho. Então é isso que deve acontecer, se ela aceitar o convite para o trabalho. E eu passei isso para a pessoa, é óbvio. Então olha quanta coisa que vai acontecendo que nos escapa. Eu sou muito curioso, no bom sentido da palavra, e eu procuro, até para aprender, eu procuro observar tudo o que acontece. Eu me lembro que tempos atrás, uma pessoa deitada na maca, disse assim para o Dr. Klaus, Dr. Klaus, eu vou fazer uma cirurgia semana que vem. Será que o senhor poderia me acompanhar, ajudar o médico para tudo dar certo? E o Klaus, como sempre ele faz, sim, claro, nós vamos acompanhar, perguntou a data que ia ser, o horário mais ou menos da cirurgia, e ficou por isso mesmo. Depois de alguns dias o homem voltou, tinha feito a cirurgia normal, tinha corrido tudo bem, e quando o homem deitou na maca, o Klaus se aproximou e perguntou assim a ele, e então, como foi a cirurgia? E eu, imediatamente, que fico ali atrapalhando o Dr. Klaus, pensei assim comigo, uai, por que o Dr. Klaus perguntou isso para ele? Porque, aí, eu pensando, enquanto uns trabalham, os outros ficam pensando, eu não tenho nada para fazer. Aí eu pensei assim, puxa vida, ele pediu para o Klaus acompanhar na cirurgia, o Klaus falou que ia acompanhar. Bom, então se o Klaus cumpriu com a promessa, ele acompanhou. Mas se ele acompanhou, ele viu como é que foi a cirurgia, ele perguntou para quê? E aí eu mesmo levantei a hipótese, às vezes é psicológico, Às vezes você sabe como é que está a coisa, você faz a pergunta para forçar a pessoa a dizer. Eu digo assim, e aí Márcia, tudo bem? Tudo bem, Aguinaldo, está bem mesmo, você tem certeza? Pronto, quando eu faço a pergunta a segunda vez, ela já fica em dúvida. Não, por quê? Você acha que não está? Não sei, parece que não. Pronto, aí ela já entrega o ouro, ela já vai dizer o que está acontecendo, Então assim, tem esse jogo psicológico. Falei, vai ver que o Dr. Klaus fez isto para forçá-lo a falar. E mais tarde o Dr. Klaus disse assim, para mim, nós somos uma equipe muito grande, como o trabalho cresceu, eu não tenho como atender a todas as pessoas que oram para mim especificamente. E neste caso, eu pedi para um amigo meu, médico, acompanhar a cirurgia. E eu ainda não encontrei com ele, não tive tempo de perguntar, por isso que eu perguntei direto para o consulente. Lembra do Danoninho? Toma, lembra do Danoninho? Toma, E assim, e é fantástico essas coisas, porque eu estou fazendo essas observações, porque é a sutileza do trabalho, que às vezes passa despercebido. Hoje eu conversava com uma médium, não vou falar o nome, com a Lenita, e ela me dizia, escapou Lenita, desculpa, não, mas eu posso falar que é coisa positiva, E a Lenita conversava comigo, e ela dizia assim, nos seus questionamentos, e eu acho isso muito importante, quando a gente levanta questionamentos sobre nós mesmos, sobre a nossa mediunidade, sobre a forma de agir, será que deu, será que não deu, será que foi certo, será que não foi certo, será que houve uma falha, será que não houve? Porque a gente adora jogar a culpa no consulente, não está dando resultado porque não tem fé, não está dando resultado porque não tem méritos, e não é sempre assim. E às vezes esse é um movimento para nos eximir de responsabilidade, porque às vezes a pessoa tem fé sim, a pessoa tem mérito sim, não está dando certo. E não está dando certo por quê? Porque o diagnóstico não foi acertado e muito menos o tratamento. Porque quando você erra no diagnóstico, provavelmente você vai errar o tratamento. E aí o Dr. Klaus pediu para a Lenita, como pede para todos os médicos, atender um caso específico, porque era uma mulher que ela acreditava que o marido, que havia morrido há 1 ano, estava na casa dela. E ela disse assim para o Dr. Klaus, eu estou vendo meu marido lá. E aí o Dr. Klaus pediu para a Lenita, e a Lenita não achou o marido. E a Lenita ficou preocupada, porque ela não achou o marido, Ela não achou o marido, Aí assim, veio lá um benfeitor, e me soprou assim no ouvido, não tem nada lá, não tem ninguém lá. E aí a Lenita trouxe essa reflexão para a gente. Aí ela me contou naturalmente, e eu me lembrava do caso, e aí eu pedi para ela refletir. Olha que coisa legal.
Normalmente o Klaus chega para o médium e diz assim: puxe aqui, é uma personalidade. Puxe aqui, é um problema espiritual. Concentre aqui mais no chakra cardíaco. Concentre agora na casa, que tem uma influência lá. Não é assim? Ele disse assim para a Lenita: ela está dizendo que o marido está lá, mas pode ser coisa da cabeça dela. Verifique. E saiu. Por que ele disse isso? Porque para ele saber o que está acontecendo, ou o Klaus projeta-se, e ele pode fazer isso no local, e verifica, ou um dos espíritos que estão ali vão para ele, verificam e vem falar: ó, tem, não tem. Como nós estávamos naquele batidão, tinha bastante gente para atender, e tem momentos que o Klaus acelera o negócio, ele estava acelerado, não deu tempo de ninguém ver, e ele não quis projetar para ir. Ele passou a bola para ela, tipo assim: ó, eu não tenho tempo de ver isso, vê lá se tem. E foi para outra maca. Então, quando a Lenita concentrou e não achou, era por quê? Porque não tinha. Porque ele não disse que tinha. Ó a sutileza. Ele não disse, tem, puxe, ele tem. Ela disse que tem, vá lá e verifique. E foi para outra maca. E a Lenita, com a sua mediunidade, verificou e não tinha. Por quê? Porque não tinha. Porque não era um inconsciente, era projeção, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, assim, enfim, estas sutilezas todas tornam o trabalho ainda mais encantador, sobre o ponto de vista dos atendimentos e principalmente do quanto os bons espíritos trabalham, executam a tarefa muito além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente supõe, tá certo? E eu aproveito para arredondar a introdução, que é assim, o nosso querido produtor, né, ele autorizou que os médiuns, os trabalhadores que chegam mais cedo, e eu estou tocando nesse assunto porque isso é muito importante, que acompanham a live daqui, porque a nossa sessão mediúnica agora é 8h30 da noite, de domingo, né? A gente já comunicou isso, já está há algum tempo, depois da live, não é mais durante a live, é depois da live. E tem alguns trabalhadores que acabam chegando às 7h30 e assistindo a live daqui. Aí o meu produtor falou que não tem problema assistir no telão, que não precisa cada um ficar com o seu celular, porque aí às vezes tem momentos diferentes, vira uma confusão. Não, pode assistir aqui no telão, pode entrar lá no Note e assistir, não tem problema, porque a nossa dúvida era dar uma queda na internet, né? Mas ele disse que não tem problema, que é só um notebook ligado, e aí todo mundo assiste, mas não é para ficar batendo papo, é para assistir, né? É para assistir, porque é mais fácil para os espíritos, porque se você já está no centro, você já fez a locomoção até aqui, você já saiu de casa, você está assistindo aqui. O que vai acontecer? Imediatamente as conexões com os espíritos que vão se comunicar já vão sendo feitas. Então, quando os médiuns vão para a sessão, já está tudo conectado. À medida, é claro, que você está assistindo, prestando atenção, fazendo a prece. Então, isso é muito importante e podem continuar fazendo, podem continuar assistindo. Certo? Bom, vamos lá agora então, no tempo que me sobrou. A Aline Maringolo falou quase 20 minutos para dar um aviso. Nossa Senhora. Começar a dar aviso 7h30 da noite. Primeiro tópico de hoje. Embora a gente já tenha falado sobre isso, eu estiquei um pouco quarta-feira passada e a gente puxou esse tema. Eu só vou concluí-lo, tá? Porque esse tópico eu já li. Existe para muitas pessoas, muitos encarnados, uma espécie de auto-hipnose ou um autossugestionamento que as mantém a vida inteira no mesmo padrão. Em outras palavras, é como se a gente, sobre o ponto de vista do despertar da consciência, sobre o ponto de vista da busca da espiritualidade, é como se a gente reencarnasse dormindo e assim permanecesse. Embora os convites da vida, os desafios, não tem pessoas assim? Tem pessoas que nós amamos, tem pessoas que nós queremos bem, não adianta, você dá um conselho, você estimula, você convida para ir no centro, pode ser na igreja também, se você for da igreja, né? E você dá conselho, não, mas faz isso, faz aquilo, você dá livro de presente, a pessoa nunca leu. Outro dia eu tomei um livro de uma pessoa, tomei, eu dei o livro de presente para a pessoa, depois eu fui lá, fazia 6 meses, o livro estava embrulhado ainda. Falei, você era parente, eu podia fazer. Falei, você dá licença que eu vou levar o livro. Ah, mas você me deu. Dei, não fiz dedicatória, eu vou dar para outra pessoa. Mas por que você vai dar para outra pessoa? Que faça bom uso. Ah, mas está enfeitando a minha estante. Ô, criatura, compra um vaso.
Você vai pôr meu livro para enfeitar a tua estante? Vai comprar um vaso, lembra aqueles pinguim que colocava em cima da geladeira? Compra um pinguim daquele de pôr em cima da geladeira e vai enfeitar a sua estante. Peguei o livro de volta. Então, assim, é um autossugestionamento, uma auto-hipnose. Por quê? Óbvio, todos nós estamos vindo disso, tá? Por isso, repetindo aqui, uma frase do Dr. Inácio Ferreira. Dr. Inácio Ferreira diz assim, quando perguntam para ele, por que é tão difícil fazer o bem, por que é tão difícil continuar no bem e é tão fácil fazer o mal? Por que o nosso passado tem mais força que o nosso presente? E ele deu a resposta assim, porque em nós temos muito mais passado do que presente. O nosso presente, a nossa encarnação atual, é a possibilidade da mudança, é a possibilidade do aproveitamento da encarnação. E as encarnações passadas, é tudo o oposto disso. Esse Jesus que nós dizemos amar, e ainda não amamos, é o mesmo que até pouco tempo atrás a gente perseguia. Então, ao reencarnarmos, e isso a doutrina espírita explica muito bem, nós trazemos o que? As nossas tendências. As nossas tendências do passado. E as nossas tendências do passado, não vamos entrar aqui na questão dos vícios, se é bebida, se é sexo. De uma forma geral, as nossas tendências do passado é não fazer nada nesse sentido. Tem que trabalhar? Não, tem que trabalhar, senão morre de fome, então eu vou trabalhar. Tem que cuidar da família? Tem que cuidar da família. E só. Essa coisa de espiritualidade, essa coisa de reforma íntima, é algo que não entra no cardápio dos nossos objetivos, da nossa alimentação. Nós todos reencarnamos dentro de uma certa autossugestão. Fique como está, dá menos trabalho. E muitas pessoas não conseguem superar isso, eu diria a maioria. São essas mesmas pessoas que não são pessoas ruins. É interessante a gente dizer isso. Que a gente pode dizer, é gente boa, é gente legal, é gente do bem, é gente honesta, mas que não logram sair daquele circuito. Vão tocando a vida, vão perdendo as oportunidades, a vida vai passando, e de repente foi. E a pessoa não deixou nada de mais concreto, não se movimentou tanto, isso é uma autossugestão, muito difícil de ser quebrada, muito difícil de ser modificada, mas não impossível, se a gente fizer um esforço. Aguinaldo, quem está de fora, o que a gente faz? Guardando as devidas proporções, tomando cuidado para você não ultrapassar os seus limites, tá? Você não vai salvar ninguém, né? Você não vai viver pelo outro, você não vai fazer ele evoluir na marra. Nós falamos sobre isso na live de domingo. O que não é o amor. Teve esse tópico, o que não é o amor. Então, o que não é o amor? Você sofrer demais pelo outro, você querer salvar o outro, você querer empurrar o outro. Não, isso não. Se você guardar essa noção de limite, a gente deve estar sempre tentando fazer alguma coisa. Que seja uma opinião, que seja uma mensagem do WhatsApp, uma mensagem bonita que você lá vê, que seja a ajuda que você vai pedir no centro. Olha que maravilha, quantas e quantas pessoas são beneficiadas. Quantas e quantas pessoas. Eu estava lendo, se bem que isso eu vou falar sexta-feira, mas agora já foi. Eu estava lendo o Nosso Lar, no capítulo que fala sobre o bônus horas, e tem lá a dona Laura, e ela está falando que lá no plano espiritual, eles têm a possibilidade de usar o bônus horas para ajudar as outras pessoas. Pode ser compartilhado. Bônus horas, para quem não sabe, é como se fosse o dinheiro lá no plano, na colônia Nosso Lar, não no plano espiritual, lá na colônia Nosso Lar. Então, cada hora trabalhada, você ganha um tanto de bônus horas e você tem lá uma economia. E aí a dona Laura diz que você pode usar isso para ajudar os outros. Então, para vocês verem como é bom ter boas amizades. Eu estou tentando ter amizade agora só quem eu percebo que tem bônus hora, porque se eu precisar, quem não tem, por que eu vou ter amizade? Não vai poder me ajudar, porque eu precisar, nem quero. E aí, tem um pedaço que é muito legal, porque a dona Laura diz assim, olha, eu estou para reencarnar, e a minha filha está desencarnando. E ela, assim, ela tinha acumulado um monte de bônus horas, um monte, porque ela trabalhava demais. E aí André Luiz pergunta assim, e a senhora vai deixar tudo para sua filha? Ela disse, não posso, porque eu também tenho que compartilhar o bônus horas com a comunidade, mas a parte que eu vou poder deixar de herança para minha filha, que está voltando, vai garantir a ela uma casa para morar
e uma vaga de serviço. Olha que legal. A quantidade de bônus horas que ela ia deixar serviria para a filha dela, que está desencarnando, ter onde morar e ter uma oportunidade de trabalho do lado de lá, né? Olha que bacana. Então, assim, trazendo para nós, e a gente já falou disso no estudo retrasado, se não falha a memória, da importância da gente colaborar na evolução dos outros. Ah, mas tem gente que não quer. Não, então, mas é o que nós falamos, quem não quer, não quer. Mas você vai lá dando a sua ajuda, você vai lá dando o seu apoio, você vai lá dando a sua força, à medida do possível, e aí você vai deixando a pessoa caminhar. Mas sempre que possível ajudar, ajude. E não é só no centro espírita. Uma conversa, um bate-papo, né? Uma pessoa que está precisando falar, uma pessoa que está precisando desabafar. Às vezes você parar para ouvir a pessoa, você pode, ouvindo a pessoa, você nem fica sabendo, mas tirar da cabeça dela, por exemplo, a ideia de suicídio, que ela já estava alimentando, aquela conversa com você, aquele bate-papo, serviu para ela pensar diferente e mudou aquela situação. Quando você leva o nome e coloca nos cadernos aí, que a gente tem toda sexta-feira, né, encarnado e desencarnado, quando você pede prece e coloca os nomes nas lives que nós assistimos, porque quem está assistindo a live, ainda que o resto da casa não esteja, beneficia todo mundo, porque os benfeitores limpam a casa, limpam as energias. Então isto é uma forma de ajudar, de investimento que a gente deve fazer nas pessoas, tá certo? Vamos lá para o segundo tópico. Um detalhe importante, a gente percebe que nas sessões mediúnicas, os dialogadores e os médiuns percebem muito isso. Quando você pega determinados obsessores, espíritos assim, mais agressivos, às vezes até mais petulantes, aqueles espíritos que têm uma inteligência maior, eles batem muito de frente. Só que podem notar, a gente percebe em alguns espíritos assim, uma certa vontade de mudar. O espírito fala que persegue Jesus, que é contra Jesus, que eles estão servindo o mal, mas você nota que eles não têm uma segurança tão grande, mas não dão um braço a torcer. E aí você fica perguntando assim, caramba, por que ele não deu o braço a torcer? Pelo medo do que vão encontrar. Aí tem uma outra situação. Se um espírito obsessor admite que está errado, cede e resolve ir com os benfeitores, ele sabe que vai ter que arcar com as consequências de todas as burradas que fez até ali. Como o espírito não quer lidar com isso, ele sustenta. Ele sustenta o personagem. Não vou, não quero. No fundo ele quer, mas ele sabe, né? Como a gente sabe. Como a gente já sabia, agora a gente sabe mais ainda, né? Que quanto mais você evoluir, mais você vai ter que lidar com as consequências daquilo que você fez. É o que nós falamos na última quarta-feira, sobre a angústia, a tristeza da constatação de quem nós somos ainda. Aquela tristeza quando você se enxerga como você é. E isso não é brincadeira, não é fácil. Próxima. As terapias que abrangem a parte energética, a parte espiritual, se tornarão cada vez mais comuns, porque ampliam as possibilidades de diagnóstico. E é uma grande verdade, porque a ciência, ela vai chegar num ponto, a medicina convencional, que vai ficar tão evidente, já é que há uma resistência, né? Como a questão de medicação. Enquanto houver um ganho enorme por parte da indústria farmacêutica, não vamos esperar que a gente vai encontrar remédio barato e eficiente. Não vai. Ou é caro e eficiente, ou é barato e não vai servir para nada. Porque existe por parte de muitos que lidam com a saúde um interesse em não resolver o problema de saúde. Por quê? Porque é um ganho. Imaginou uma vacina que cura diabetes? E os remédios para diabetes? Olha o quanto que vai se perder com isso. Isso é uma realidade inquestionável. Então, o que acontece nesse sentido? Cada vez mais essa ideia do espírito imortal, do espírito estar doente, mas ser analisado como um todo, corpo, mente, espírito, está mais vivo em nós. Outro dia eu conversava com um menino, e ele dizia assim para mim, menino, 13 anos, e ele dizia assim para mim, eu tenho um medo. E eu disse assim para ele, e você tem medo do quê? Isaías, eu tenho medo do fundo do mar.
Eu digo, rapaz, eu já tinha ouvido coisa esquisita, mas essa é esquisita. Falei, como assim? Aí eu tenho medo do fundo do mar. Falei, cara, mas você não mora nem perto do mar, você nem vai na praia. A sua mãe nunca foi na praia quando estava grávida de você. Você não tem trauma nenhum. Como é que você tem medo do fundo do mar? Ah, mas eu tenho medo do fundo do mar. Se eu vou perto da praia assim, eu estou pescando alguma coisa, que eu imagino o fundo do mar, eu fico desesperado. Tá, você pode deixar isso para lá, né? Porque deu vontade de falar isso. Ó, vou fazer o seguinte, né? A menos que você pague $250 mil para entrar no submarino e descer para ver o Titanic, né? Que aí você corre o risco de não voltar mais. A menos que você vá fazer isso, vamos deixar esse medo para lá, né? Você não vai ganhar a vida pescando, você não vai ir em alto mar, né? Tá, mas assim, todo problema tem que ter uma causa. Aí que tá. Principalmente as questões psíquicas, ela tem que ter um ponto de partida. Ninguém tem depressão de graça, ansiedade de graça. Ah, a síndrome do pânico aconteceu comigo. Ah, de repente. Não é de repente. A gente sabe que o processo que o espírito vive é que gerou aquilo, em algum momento, em alguma situação. E eu comecei a lembrar, aí não disse nada para o menino, né, que eu não quis entrar nesse assunto com ele, mas eu comecei a lembrar, para quem já leu, as obras literárias do Ranieri. Ranieri, um médium que trabalhou há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, que escreveu O Vale do Sexo, que escreveu O Abismo, que escreveu sobre a segunda morte. Ele é um pioneiro nessas informações que o doutor Inácio traz hoje, o Ângelo Inácio. O Ranieri foi pioneiro, e inclusive ele não psicografava, ele era médium de desdobramento, ele saía do corpo, via tudo e depois voltava no corpo e escrevia. E ele narrou a vida no fundo do mar, dizendo que existe no fundo do mar vida de seres que nós desconhecemos, que essa história de Netuno não é só uma alegoria, que existe um fundo de verdade nesse. Inclusive ele diz, aí é que vem o interessante, que muitos piratas que cometiam crime, que saqueavam, uma vez mortos, ficavam aprisionados no fundo do mar. Deu para entender? A ligação provavelmente vem daí, né? Que eu não vou explicar isso para o menino, que ele não tem condição de entender. Estou aqui comentando com vocês porque é um exemplo que eu trouxe aqui. Com o menino a gente resolve de outro jeito. Olha que fantástico isso. Então, uma situação de dor, ela pode ter muitas causas. E se você... Isso é de praxe, né? Ah, eu vou no médico. Por quê? Ah, porque eu estou com dor de estômago. Então eu vou num especialista do aparelho digestivo. O que ele vai pedir? Uma endoscopia, talvez uma colonoscopia, e a partir daí ele vai dar o diagnóstico. Sim, e a emoção que está gerando a gastrite? E o processo que envolve os outros órgãos? E a parte emocional? E a parte energética? Nenhum médico vai olhar isso. E aí é que está, muitas vezes, o segredo para a cura de muitas doenças. Por isso que a medicina, ela caminha para isso. A psiquiatria caminha para isso. Nós não podemos esquecer que o cérebro é apenas o órgão de expressão do espírito. Na realidade, não é o cérebro, é o espírito. Trata-se o cérebro com a medicação, mas por detrás do cérebro é o espírito imortal, que comanda tudo, né? E ainda assim, quando você trata o cérebro, você está tratando o efeito, você não está tratando a causa. Vai haver uma melhora para que aquela enfermidade reapareça pouco tempo depois. Próximo. Os laços de amor que se quebram, um minutinho só. Os laços de amor não se quebram, mas considerando as muitas dimensões e considerando reencarnação e desencarnação, nós podemos demorar muito para reencontrar as pessoas que amamos. Os laços de amor não se quebram, mas considerando as muitas dimensões, a reencarnação, a desencarnação, nós poderemos demorar muito para encontrar as pessoas que nós amamos. Porque não é uma matemática exata. Ah, eu vou morrer, queria tanto reencontrar meu avô, que talvez já tenha reencarnado. O pai e a mãe, menos chance, mas o avô talvez já tenha reencarnado.
E quando seu avô desencarnar, provavelmente você esteja reencarnado. E não é só isso. Às vezes o seu avô está na dimensão X, você está na dimensão Y, a sua avó está na outra dimensão, e vocês podem talvez em sonho se comunicar, mas não pode estar na mesma dimensão, porque estão em esferas e evoluções diferentes. Olha como é complexo isso, né? Até eu dei esse exemplo outro dia, eu estava pensando assim, quando meu pai morreu, a Cecília estava aí com 2 anos e pouco. Então teve uma certa convivência, né, do bisavô com a bisneta. Criou-se um laço de afetividade, de amor. E aí ele desencarnou. Então, se você considerar que ele deve ficar aí, isso não é exato, eu estou aqui fazendo e não vai se encontrar. E muito provavelmente isso vai acontecer de novo na outra encarnação. Porque a diferença de anos é muito grande. E talvez demore muito para que eles voltem a se encontrar. Vão se encontrar em sonho, podem se visitar, isso aí a gente sabe. Mas assim, olho no olho, talvez demore muito tempo para esse encontro ou reencontro acontecer. Deu para entender? E por que existe isso então? Para quebrar o nosso egoísmo. Para a gente não ficar só envolvido com a família consanguínea. Porque na maioria das vezes nós somos egoístas, nós amamos quem é da nossa, né, do nosso sangue aqui, ali, né, a família. E você reencarnando numa família diferente, indo para outro lugar, tendo outra convivência, força você a ampliar essa afetividade para outras pessoas que até então não faziam parte do seu círculo familiar. É para isso que serve, quebra isso, né? E quem morre? E quem fica? Bom, quem fica tem a oportunidade de trabalhar o desapego, né? Quem fica, trabalha o desapego. Eu tenho que aprender a amar, sabendo que não é meu, que não é para sempre, que um dia vai partir, etc, etc. É assim que funciona. É desse jeito que funciona, certo? Vamos para a próxima. Eu estou correndo aqui para ver se dá tempo de acabar, tá? Acho que vai dar, sim. Um dos problemas da idealização é você adotar a conduta enfermiça da cobrança, da mágoa e da reclamação. Eu vou repetir. Um dos problemas da idealização é você adotar a conduta enfermiça da cobrança, da mágoa e da reclamação. Idealização é quando você imagina o jeito que o outro deve ser. É quando você estabelece na sua cabeça como que o outro tem que conviver com você. Tem que ser assim. Meu marido tem que ser desse jeito. Minha esposa tem que ser desse jeito. E você vai criando uma expectativa de que aquilo vai acontecer dentro da sua cabeça, não fora dela. Então aí você tem 3 reflexões para fazer. Por exemplo, não idealizar. Cada pessoa é o que é. Ainda que seja seu marido, ainda que seja sua esposa, ainda que seja o seu filho crescido, porque de pequeno você torce a orelha. E como dizia meu avô, o pipi. Você torce e educa, aí é outra coisa. Depois de crescido, são as escolhas. Porque eu tenho um sonho que o meu filho seja médico, ele vai ser o médico. E você já perguntou para ele se ele quer ser médico? Isso é idealização. É idealização. Não pode. Então o que eu faço? Você avalia, o jeito que o outro serve para você? Mais ou menos. Não, mais ou menos não dá. Ou serve ou não serve. Porque se você ama apesar dos defeitos, você aceita ele como ele é, ou ela como ela é, e toca o barco. E vai viver a vida. Não dá. Com essas imperfeições, com esses defeitos, eu não aguento. Então, assim, é simples. Você senta, conversa e cada um toma o seu caminho. O que não pode é você ficar idealizando, não vai acontecer. A outra pessoa não vai ser do jeito que você quer. E você, então, cai na reclamação, você cai nessa postura enfermiça de ver sempre a relação por um aspecto negativo. Então eu acho que aí a gente precisa sentar e colocar os pingos nos is. E o que a gente faz? Esse é o problema, a gente não faz. A gente não vai nem para um lado nem para o outro, né? A gente não resolve, mas também não aceita. E fica aquela coisa ruim, e fica todo mundo sofrendo. Então a gente precisa pensar sobre isso. Parar de idealizar é uma forma de ser feliz. Parar de idealizar é uma forma de ser feliz.
Ah, mas eu gosto desse jeito. Então, fulano não gosta desse jeito. E como é que nós vai fazer? Uai, não sei, eu sei que é casado, você que tem que saber. Como é que você vai fazer com isso? Vai dar para encarar assim ou não vai dar? Porque todas as possibilidades são viáveis, desde que você pense a respeito, desde que você analise com calma, que não seja precipitado e que não empurre aquilo para sempre com a barriga, que é a procrastinação. Então a gente precisa aprender que cada um é cada um. E as pessoas, mas e se eu tentar fazer mudar? Não, não faz isso não. Você não vai dar conta, você vai sofrer à toa. Você inspire a pessoa a mudar. Você inspire. Outro dia não, isso faz tempo já, uma mulher falava assim para mim: mas não dá não, viu? Eu não aguento mais meu marido, eu vou largar dele. Ele disse: você vai largar por quê? Eu não consigo fazer ele no centro. Não, todo dia que eu vou no centro, eu chamo ele, convido. Não, hoje eu não vou. E eu convido de novo. Não, hoje eu não vou. E eu convido depois. Hoje eu não vou. E meu marido não vem para o centro, não quer aprender, não quer estudar. Aí eu falei assim para ela: mas me fale um pouco aí do seu marido, como é que ele é? Ele trabalha muito, isso é verdade, ele é médico, então ele atende de domingo, ele atende de sábado, muitas vezes ele atende as pessoas e não cobra, ele gosta muito de fazer a caridade, ele é uma pessoa do bem, né? Ele faz caridade material, ele faz caridade moral, nossa, ele é uma pessoa ética, ele é uma pessoa honesta. Não, pode parar, já está bom. E minha filha, quem precisa do centro é a senhora. Ele está muito bem do jeito que está, deixa ele quieto. Você quer levar ele para o centro para quê? Lá tem um monte de espírita perturbado, vai perturbar ele, a senhora vai estragar. Mas a gente não precisa do centro? A gente não, a senhora que é doida, quer perturbar, a senhora precisa ir no centro. Tem gente que não precisa mais, a pessoa já é do bem, a pessoa faz tanta coisa boa e não precisa. E ela queria arrastar o sujeito para o centro, e era o sujeito que não precisava, porque o cara trabalhava pra caramba no bem, dentro da profissão dele. E ajudava e realmente fazia lá até cirurgias gratuitas, quando ele via que a pessoa não tinha condição. Então assim, tem essas coisas também, né? A pessoa não vem no centro porque ela não precisa, quem precisa é você, né? Então tem essas coisas. Próximo. O povo é doido mesmo, pelo amor de Deus. Muita coisa, ou quase tudo, depende do seu olhar. Muita coisa, ou quase tudo, depende do seu olhar. Isto é uma grande verdade. Doença, briga em família, dificuldade econômica, que mais? A depender do país que você mora, tsunami, frio, são situações que geram dor comum a todos nós. Experiências que nós vamos viver, perda de ente querido, frustração, contrariedade, tristezas, decepções, isso é parte da vida. Isso vai doer? Dói, vai doer. Agora, se vai doer mais ou se vai doer menos, aí é você que escolhe. Depende como você olha para isso. Porque uma coisa pode ser um problema pequeno e você superdimensiona pela raiva que você coloca naquilo. Não é assim? Às vezes a pessoa está incomodada. Outro dia eu tenho um amigo que ele estava incomodado porque um ex-amigo tinha saído da cadeia. Não, porque esse país não vai para frente mesmo, você viu fulano? Daí deu prejuízo para um monte de gente, inclusive para mim, e agora saiu da cadeia, que absurdo. Nem dormi essa noite, quando eu soube que ele conseguiu habeas corpus. E eu disse assim: escuta, você precisa do dinheiro dele para alguma coisa? Não. Você ainda tem esperança de receber a dívida que ele ficou devendo para você, o dinheiro? Não, ele não vai pagar. Vocês moram na mesma cidade? Não. Rapaz, você está preocupado com o quê? O que te importa se ele está saindo da cadeia? O que te importa que ele conseguiu o habeas corpus? Por que é que você está sofrendo por causa disso? Está aí uma pergunta que a gente precisa fazer. Por que é que eu estou sofrendo por causa disso? Tem um monte de coisa que você sofre, faz um escândalo, uma tempestade, é o fim do mundo, e você está sofrendo por quê? Outro dia o Klaus, terça-feira, ele não foi deseducado. Uma mulher disse assim para o Dr. Klaus, deitou a mulher e a mãe, e ela disse: Dr. Klaus, me ajuda, me salva. Foi usar logo essa palavra, logo esse verbo, me salva, eu estou sofrendo muito por causa da minha mãe. E aí o Dr. Cláudio disse assim: então faça o seguinte, deixa sua mãe sofrer com os problemas dela e a senhora sofre com os problemas seus. Não é para falar nada, é só para a senhora pensar no que eu falei. E foi fazer a cirurgia. Ele foi objetivo, ele foi direto. É o que acontece com a gente.
Ah, Aguinaldo, mas tem jeito de não sofrer com o sofrimento das pessoas que a gente ama? Tem jeito de sofrer menos. Você pode sofrer, mas não sofra tanto. Entenda que está vivendo a experiência, está aprendendo, está crescendo. Existem vários caminhos para Deus. E a gente acha que a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está distante de Deus, quer dizer, ela não tem recuperação, ela vai para o fogo do inferno. Não vai. Seu filho, seu pai, seu amigo, não vai, fique tranquilo. Vai para o céu também, às vezes primeiro do que você. Às vezes primeiro do que você. Ah, mas eu faço tanta caridade lá no centro. E você, como é que é por dentro? Como é que você sente por dentro? Como é que você vibra? Tem muita gente que vibra melhor do que nós, é ou não é? Eu tenho uma inveja de umas pessoas aí que não é espírita, que assim eu fico olhando e digo, meu Deus, eu que sou espírita não dou conta de fazer, e a pessoa dá, né? E a pessoa assim, tem uma serenidade, tem uma tranquilidade. Então assim, você está numa cama de hospital, você está com Covid, não está entubado, vamos ressuscitar o Covid, vamos ressuscitar. Você está internado, com falta de ar, mas está no quarto. Ninguém pode dizer que é uma situação prazerosa, não é? Ninguém, eu estou aqui no hospital, que delícia, que legal, ver aquela comida maravilhosa que todo mundo gosta de hospital. Ninguém vai ficar feliz com isso. Agora, você pode ficar revoltado pra caramba, ficar questionando Deus, por que Deus fez aquilo com você, por que você tinha que passar por aquilo, e ficar um cara mal-humorado e pessimista, como você pode olhar para aquilo e dizer assim, pô, legal, o que dá para mim aprender com isso? O que será que eu estava fazendo de errado na minha vida? Ou será que eu estava perdendo muito tempo com coisa que não precisava? E Deus quis que eu vivesse essa experiência para eu dar mais valor? Quando eu sair dessa cama de hospital? O que será que eu preciso fazer para começar a evitar essas situações? Lembre do meu exemplo inicial. Venha trabalhar, que quem sabe o câncer que está no corpo astral não vai para o corpo físico. É isso, é uma questão de olhar. É um olhar que você tem ali. Você pode assim ser a pessoa mais revoltada do mundo e dizer assim, cara, que família infernal que eu fui nascer, que família desgraçada, é todo dia problema. Você pode ter esse olhar, ou você pode dizer assim, poxa, que bênção. Eu reencarnar junto de espíritos tão difíceis, para eu aprender a ter paciência, para eu aprender a lidar com eles. Com certeza eu os prejudiquei, e Deus está me dando a oportunidade aqui, de como filho, como pai, como irmão, ajudá-los com essa paciência, com essa calma. É um olhar, é uma forma de olhar. Então, a depender do seu olhar, a coisa fica melhor. O problema está lá, mas fica melhor. 6, eu vou encerrar aqui, tá? Na vida, teremos pedras de tropeço, mas o essencial é não sermos pedra de tropeço. Na vida, nós teremos pedras de tropeço, mas o ideal é não sermos pedras de tropeço. Quando é que você é pedra de tropeço? Quando você desvia o caminho do outro. Quando você se enfia lá e cria um problema. Lembram de André Luiz? Quando ele conta que ele tinha, porque lá no hospital tem a ala masculina e a ala feminina. E ele conta que ele tinha uma atração pela ala feminina. Alguma coisa chamava a atenção dele para a ala feminina. E um dia ele pediu autorização para visitar a ala feminina. E ele foi visitar. Quando de repente está lá olhando, né, espíritos do sexo feminino, adoentados, todos enfermos, ele se depara com uma mulher bem doente, bem envelhecida, e ele se recorda imediatamente quem era. Chamava-se Elisa. Né? Até o nome desse capítulo é quem planta colhe, uma coisa assim. Ele se aproxima dela e ela não o reconhece. E ele então começa a conversar com ela, o que aconteceu com ela e tal, e ela conta a sua história. Ela diz, não, eu sou uma pessoa, eu era uma jovem bonita, eu tinha um futuro pela frente, recebi ajuda, um casal muito rico da cidade grande me convidou para trabalhar na casa deles como doméstica. Isso me ajudou muito, que eu saí da cidade do interior, fui trabalhar lá, tinha a possibilidade deles pagar meus estudos, mas eu era muito jovem, era muito bonita. Lá nessa casa tinha um rapaz também bonito, ele se encantou comigo, e ele não diz claramente isso, mas tipo assim, eles transaram, né? Ele pegou ela, né? Os pais descobriram, botaram ela para fora, e a partir daí ela se perdeu, ela foi para a prostituição, e a vida dela desgraçou de vez. E quando André Luiz pergunta assim, nossa, e esse rapaz que se envolveu com você lembra o nome dele? Ela disse, claro,
e repete o nome de André Luiz. Ele foi o jovem. Ele foi o jovem. Ele lembrava claramente. E aí, naquele momento, ele não tem coragem de dizer para ela que o jovem é ele, né? Ele então encerra a conversa e ali então ele fica se sentindo muito mal, porque ele foi a pedra de tropeço na vida de alguém, daquela moça, certo? Então que a gente não seja essa pedra de tropeço. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Aos amigos da internet, do canal, muito obrigado também, muita paz a todos, até a próxima. E por favor, aqui reafirmando o convite da Aline, a gente vai ter um estudo diferente na próxima quarta-feira. O médium, que ele faz um trabalho muito parecido com o Dr. Klaus, ele é aqui de Birigui, ele não é de longe, ele vai estar lançando o livro dele, Curas Espirituais, né? Então vamos prestigiar, vamos assistir. Muita paz e até a próxima.